Gente, escuta essa máxima. Se você quer tirar mel, não assuste a colmeia. Essa lição e tantas outras são fundamentos de um dos maiores e mais famosos treinamentos da história no segmento do autodesenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, multimilionário e uma das maiores referências no mundo do negócio, tem apenas um certificado na parede, exatamente deste curso. Um dia ele entendeu que ele tinha o intelecto, mas ele não tinha a personalidade para se tornar aquilo que ele já era. E foi ali que ele conseguiu desenvolver essa personalidade. Quem vai contar para nós sobre esse treinamento tão famoso chamado Dale Carnegie é a Marcela Xavier. E eu já vou deixá-la se apresentar, porque hoje eu tenho certeza que você, qualquer pessoa que estiver escutando esse episódio, não sai igual entrou. Vamos lá? Por favor, Marcela, diga para eles quem és tu. Que responsabilidade! Pessoal, uma excelente tarde para nós, para quem está vendo. Eu sou Marcela Xavier, eu atuo na área de desenvolvimento de habilidades, de desenvolvimento de líderes desde 2014, que foi quando eu senti a necessidade de entender de gente. Então eu fiz uma pós-graduação em recursos humanos e eu vi muito processo. E na época eu trabalhava numa empresa familiar e pensei, não é processo que eu quero entender como eu tiro o melhor das pessoas, como eu extraio o melhor de mim. E entrei nesse ramo de desenvolvimento pessoal, achando que eu ia sair de lá com uma certificação como um coaching. E aí eu vi que não era nada daquilo, que era um processo que foi descoberto. Então todas essas informações que você trouxe, eu não fui buscar quando eu fiz ali a minha inscrição. E a partir de então, eu me apaixonei pelo mundo do desenvolvimento. Mas principalmente porque eu já tinha esse propósito. Então antes eu trabalhava com atendimento ao público, individual na área de documentação, e eu tinha o objetivo de que cada um que sentasse do meu lado, enquanto a gente estivesse fazendo um atendimento, saísse um pouquinho melhor. E aí quando eu vi o Dale Carnegie, quando foi colocado o convite para eu participar dos bastidores desse processo, eu vi a chance de fazer isso em larga escala. Falei, eu acho que aqui é o meu lugar. Casou o meu propósito com algo que eu amo fazer. Então por que não entrar nesse mundo? Então foi assim que eu descobri, e à medida que eu fui entrando na empresa, que não foi nada planejado, foi um presente que foi me dado, eu fui descobrindo o tamanho que ela era. Então tudo começou lá com o Dale, ele começou com uma metodologia, com uma vontade de ajudar as pessoas a se comunicarem, e aí ele percebeu que tinham outros desafios no dia a dia, ele parou 35 anos da vida dele para entregar esse conhecimento para as pessoas. Então, eu gosto de falar que o tempo é o recurso mais escasso dos gestores. E se a gente não consegue gerir o tempo, a gente não consegue gerir mais nada. E como seria se a gente conseguisse avançar 35 anos na nossa vida? Imagina você, Paula, 35 anos atrás com a cabeça que você tem hoje. Um espetáculo. Oh, meu Deus, como eu queria. Acho que todo mundo queria, né? E aí tem como a gente avançar anos sem precisar ficar na tentativa e no erro, sem bater a cabeça, através do conhecimento, através de uma vivência vicariante, que eu não preciso aprender só errando, eu posso aprender com o erro das outras pessoas e também posso aprender com o caminho das outras pessoas. Então é isso que Dale Carnegie trouxe para nós. Aprendizado com a experiência que ele colocou de 35 anos e depois os outros 109 anos e 9 milhões de pessoas treinadas ao longo desse mundão afora. Eu só queria deixar claro aqui a diferença entre, porque você se formou também, você fez uma pós-graduação ou um MBA em RH, Recursos Humanos. Eu queria que você fizesse a diferença entre recursos humanos, uma graduação, uma pós-graduação nessa área e o treinamento Dale Carnegie. Porque as pessoas podem achar que é algo para recursos humanos no sentido de ferramenta de trabalho, e não é. Ele desenvolve ferramentas de trabalho, sim, okay. De como que eu lido com pessoas, como que eu me comunico com pessoas, como que eu lidero pessoas, como que eu desenvolvo a mim mesmo para estar à frente de pessoas. Então, ele fala muito sobre como a gente tem que se transformar,
como a gente tem que lidar com a nossa personalidade para extrair o melhor do outro, mas também entregar o melhor do outro. Então a gente chama até de treinamento, não é um curso, porque são técnicas que você vai recebendo que você precisa experimentar no seu dia a dia para chegar no resultado que você quer. Então, a análise é qual habilidade está faltando para essa empresa chegar aqui. Quem ela tem de recurso de pessoas, o que essas pessoas estão entregando para a empresa e por que não estão entregando a mais? Tem um gap aí, vamos entender se a gente consegue desenvolver isso? Muitas vezes o gap está no dono da empresa. Então a gente vai, tá, essa questão que você quer da tua equipe, você está conseguindo extrair o melhor da sua equipe? Você deu recursos, Sim. por exemplo? Falta conhecimento técnico ou falta ela despertar um olhar para um ponto cego que ela não sabe que ela tem de dificuldade ou despertar um olhar para um ponto cego que ela não sabe que tem de habilidade. Então, se você não é o exemplo da pessoa que sai da área de conforto, que busca, que conhece a ti mesmo para extrair o melhor dos outros, como é que você quer extrair o melhor, né, de resultado? Não dá. Eu brinco assim, ó, Dale Carnegie é para lidar com gente independente da personalidade. Então, a gente tem vários processos, tem processo de gestão, processo de vendas, negociação, processo de recursos humanos mesmo, no sentido de criar a gestão para as pessoas dentro da empresa e o processo de autoliderança. Então, a diferença de uma pós-graduação é que a pós-graduação, o curso, você vai receber uma grade. O nosso você vai receber ferramentas que você precisa para chegar no objetivo. Então, a gente fala que a gente não é treinamento, a gente habilita a pessoa a chegar no resultado. E para isso eu preciso saber o resultado que ela quer. O desafio é que às vezes as pessoas não sabem o resultado que elas querem. Perfeito, perfeito. Inclusive é uma das perguntas que eu ia fazer para você. Ouvi falar sobre esse treinamento, entendi o quanto ele pode ser rico para mim, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo lá. Não sei por que eu estou entrando lá. No meio do processo eu vou descobrir? Na verdade, você descobre antes do processo. Então a gente faz uma entrevista. Às vezes a pessoa sabe o que ela não quer de resultado. Ela olha, eu não estou feliz com a minha família, eu não estou feliz com o resultado que a minha equipe está trazendo, a minha vida está uma bagunça, eu não sei o direcionamento que eu vou dar para a minha vida. Então cada um sabe onde dói. Às vezes a gente não sabe colocar nome nessa dor. Então, o nosso papel como treinadora, nós somos habilitadas na Universidade Carnegie, que é para sentar na tua frente e falar, me fala onde dói. Deixa eu entender onde você quer chegar e o que você está patinando, o que você não está satisfeita. Então, a gente entra com esse processo de entrevista para saber qual é o melhor processo que vai ajudar ela. Então, se ela está perdida e não sabe onde ela quer chegar, a gente não consegue fazer ela descobrir qual é o propósito de vida dela, mas a gente vai fazer ela experimentar ser diferente, atuando dentro do que ela tem, para que esse propósito desaflore na frente dela. Então, às vezes ela está extremamente satisfeita, mas ela precisa elevar o nível da empresa, elevar o nível de si mesmo, de liderança. Então, a gente vai entender o que é elevar o nível e o que está faltando para elevar esse nível e entrega a ferramenta com a mudança de hábitos. Eu já li, claro, eu e milhares e milhares e milhares de pessoas nesse mundo inteiro. Um dos principais, eu posso dizer que é o principal, o mais famoso livro dele, que se chama Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. No entanto, eu li outros, eu vou ler aqui, porque eu não ia conseguir, claro, lembrar de todos os títulos, para eu poder embasar a próxima pergunta, que é um pouco do que a gente está conversando. Eu li também Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, Como Desfrutar Sua Vida e Seu Trabalho, Liderança, Como Superar-se e Desafiar Outros a Fazer o Mesmo, Como Se Tornar Inesquecível e Alta Performance em Vendas. Minha pergunta para você é, o treinamento Dale Carnegie é só para o segmento profissional? Não. Tá. O Dale Carnegie, na verdade, a história dele é que ele era uma pessoa miserável. Tá. A família em si ganhava $2 por mês. E a mãe dele acreditava na educação. E o que acontece? Ele foi, através da educação, conhecido na área de oratória, porque naquela época, em 1800 e pouquinho, tinha a comunicação voltada para a oratória nas escolas, porque
estava tendo uma mudança da retórica para a oratória. Então ele participou disso, teve a oportunidade de fazer isso na escola, e aí ele recebeu um vendedor de livros que tinha uma história muito parecida com a dele, e esse vendedor de livros deu ao Day um brilho nos olhos. Ele falou, opa, peraí, foi a primeira vez que ele viu que ele não poderia ficar condenado, não precisaria ficar condenado à história de vida dos pais. Então ele falou, eu vou fazer igual esse vendedor. E foi. E foi para a cidade grande trabalhar comunicação. E aí ele foi ser vendedor, a comunicação destacou ele na venda. E aí ele entendeu que ele precisava ajudar pessoas a venderem. E por que eu tô contando toda essa história para chegar lá? Porque quando ele começou a passar técnicas de comunicação para as pessoas venderem, elas começaram a trazer outras coisas. Eu não consigo me comunicar porque eu fico tímido. Eu não consigo me comunicar porque eu não acredito. Eu fico nervoso a hora que eu tô falando com as pessoas. E aí, o que ele achava que era só comunicação, ele percebeu que era autoestima e autoconfiança. Ele percebeu que era relacionamento. Então, muitas das coisas que os empresários vêm trazer para nós é falta de habilidade de se relacionar. Então, não pode ser só um treinamento profissional, porque nós somos o ser inteiro, íntegro, né? Não dá para eu trabalhar a Paula empresária sem trabalhar a essência da Paula. Então, a gente trabalha com... Se tudo que você tem e tudo que você faz é resultado de quem você é, das suas crenças, da sua mentalidade, dos seus traumas, como é que a gente vai ajudar uma empresa, uma pessoa a avançar sem ela não saber ressignificar isso, mas olhar para isso e deixar no passado para que ela consiga tirar a maletinha de culpa, tirar a maletinha de ter se identificado com uma personagem que ela teve que criar lá atrás para agir diferente. Então a gente cuida do ser humano primeiro, para depois ele avançar profissionalmente. Muito, muito interessante. Então, veja se eu compreendi corretamente. Existe a questão da comunicação e ele entende depois que a comunicação ela está depois do relacionamento. Tá bom, o que é um bom relacionamento entre as pessoas? O que a gente pode dizer? O que é um bom relacionamento entre as pessoas? Ele classifica isso em escalas. O bom relacionamento é um relacionamento que eu olho pra você, vamos pensar no relacionamento ideal. Tá, eu olho pra você, a gente já se olha e já sabe o que a gente tá se falando pelo olhar. Né? Aquele relacionamento ideal, às vezes eu penso em você, você tá me ligando. Já aconteceu isso com você? Então ele traz um relacionamento saudável, um relacionamento respeitoso, de serviço. Não é bom você ter alguém que te serve e também ser servida? E aí, quando que começa a distanciar isso? Quando no meio do relacionamento tem chiados. Esses chiados a gente entende que é falta de comunicação. Ah, nossa, eu falei pra Paula uma coisa, ela entendeu outra. Mas ela entendeu outra por quê? Será que ela não estava ouvindo, não estava ali presente? E qual a minha responsabilidade de fazer ela me ouvir? Será que eu estou ouvindo ela para ter essa reciprocidade? Então ele traz muito um relacionamento ideal como um relacionamento cheio de sintonia, que é onde as pessoas conseguem se ouvir sem se julgar, que consegue despertar um desejo de querer estar perto, não pelo que você faz pela pessoa, mas pelo que você é. Tem gente que a pessoa não faz nada para nós, mas só de estar perto dela é gostoso, é agradável. A gente se sente melhor, né? Um relacionamento que a gente consegue falar de coisas que interessem para o outro, que a gente consegue colocar o nosso ego de lado. Eu não preciso me mostrar para você, a gente precisa se relacionar, né? Então nós somos seres sociáveis. Então o relacionamento é a base da sociedade. A base do crescimento. Quando esse relacionamento começa a ter interferências que são medo, vergonha, receio, angústia, raiva e indiferença, é o tom que a gente entende que esses relacionamentos não são saudáveis. Então, a comunicação é um gancho para que eu consiga melhorar isso, mas eu tenho que ter clareza que o nível de relacionamento depende de mim, para que eu consiga pegar o melhor da pessoa e trazer aqui para perto. Esse é o nível mais saudável. Só que assim, ó, é o que eu sempre falo. Qual é o risco se a gente só servir? Qual é o risco se a gente só ouvir o outro? Exatamente o que eu ia te perguntar. Eu já entendi que
Então, na hora que você fala qual é o risco, significa que isso é tão importante quanto alguma outra coisa dentro dessa relação. O ouvir, dizem que o carisma está muito relacionado àquela pessoa carismática. É certeza que aquela pessoa te escuta, te olha, te vê, te faz se sentir uma pessoa importante. Por isso que ela é carismática. Então, o ouvir e o servir, a gente já entendeu que faz parte de um bom relacionamento. O que mais faz parte? Porque só isso poderia não ter um resultado tão positivo. Na verdade, ele fica descompensado. Isso, descompensado. Se eu só fazer o outro se sentir importante, mas cadê a hora do outro me fazer me sentir importante? Então, a gente fala que é um nível de ser bom e ser bobo. Ser bonzinho e ser bobo. Então, a gente tem que ser bom para as pessoas, não ser bobo. Só que algumas pessoas servem tanto que elas perdem o tempero, o limite. Então, eu preciso saber também que um relacionamento saudável é baseado numa relação ganha-ganha. E uma relação ganha-ganha, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para a gente conseguir chegar num ponto de concordância. Isso Dale Carnegie chama de relacionamento cooperativo. Um relacionamento baseado na influência. Então, ele traz assim, ó. Se eu sirvo, se eu faço você se sentir importante, se eu sou uma pessoa agradável, educada, a gente fala de comunicação que está ligado ao tanto saber falar quanto saber ouvir, porque não tem nada mais desagradável que uma pessoa que se comunica, tem uma oratória boa e não para de falar. E só fala de si. Então, baseado nessa humildade, aí eu vou para o ganha-ganha, que é: nossa, a Paula é tão gostoso de ficar perto dela que eu quero saber o que ela faz. Eu quero saber as ideias dela. Eu quero saber onde ela quer chegar. E aí entra no nível de influência. Então a gente vai para o nível de sintonia, que a gente já tá junto, sabe? Nossa, é tão gostoso ficar junto. Vamos fazer um negócio junto? Vem trabalhar comigo, né? Eu quero você perto. E aí é onde, se a gente não tem esse tempero de saber também extrair o melhor do outro, eu vou só me doar e me desgastar. Se a gente pensa num relacionamento, num casamento... Eu ia falar agora, casamento e equipe. Se a gente pensa num casamento, até tem uma amiga minha que casou, ela falou: Marcela, minha vida tá um inferno. Eu falei: bem-vinda! Ninguém te falou! Eureka! Porque são duas pessoas com duas culturas totalmente diferentes que resolvem dividir um lar. Nossa, mas vocês não se conhecem antes? Conhecem, mas ali começa a entrar a verdadeira essência de cada um. Então, o que acontece num relacionamento? Normalmente a gente quer o melhor do outro sem criar essa sintonia, sem saber, sem julgar, sem criticar, tentando entender e ter empatia pela dor do outro, né? Por que o fulano deixa o copo aqui, sendo que eu gosto daqui? Então, quando a gente vê uma coisa que não faz sentido para onde a gente quer chegar, normalmente a gente tem os conflitos antes de ter essa sintonia. Então, eu falo, no casamento, em qualquer relacionamento, o primeiro eu tô sendo tão bom quanto eu gostaria que eu fosse para o outro. Então, a gente constrói essa base. A mesma coisa em relação à equipe, né? Eu tenho uma equipe que poderia me dar mais, mas eu tô ouvindo a equipe? Eu tô falando de coisas que interessem para eles, ao invés de trazer uma linguagem que interesse para mim, no sentido, pessoal, a meta é essa. Mas como aquela meta vai ajudar ele a realizar os sonhos dele? Como que ele vai se sentir sendo uma pessoa parte da equipe, não mais um número? Então, quando eu entrego isso para minha equipe, quando eu entrego a minha parte, aí eu ganho o direito de influenciar. E é tão natural que, às vezes, quanto mais sintonia a gente tem com as pessoas, a gente não precisa fazer esforço para a influência acontecer. Só que precisa, às vezes, entender assim, às vezes eu preciso ser intencional para que as pessoas me entreguem. Eu falo que... E entre equipe também, tá? Sim. Não só líder com liderança, mas equipe com equipe. Sim, a verdadeira liderança é quando você não precisa falar que você é líder. Perfeito, tá. Um líder, ele é escolhido pelas pessoas, ele não é colocado. Porque o colocado é o chefe, né? Exato. De modo geral, Então, quando a gente parte para a influência, eu preciso entender assim, primeiro, eu tô com essa base fortalecida, porque aí eu vou ganhar o direito de influenciar.
E aí a gente entra em relacionamentos saudáveis no ganha-ganha de evitar discussões, evitar a briga do ego, evitar colocar o teu emocional numa conversa, assumir os seus erros para que as outras pessoas também assumam o delas sem você precisar falar, você está errado. Então, Dale traz a questão da influência como uma base assim, ó, elimina os egos. Porque enquanto os egos estiverem tentando se relacionar, não vai ter um relacionamento construtivo. Então, às vezes a pessoa só serve porque ela quer, nossa, eu sou a pessoa que salva o mundo. Sempre que eu preciso da Paula, ela vai lá, ela tá lá disposta. É um ego. Se você não se livra disso, você não consegue influenciar para receber. Né? E então ele traz isso, ó, elimina o teu ego, controla o teu emocional e saiba que para você lidar com o outro, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Percebe se ele está abrindo mão também para vocês chegarem num caminho que faz sentido. Então, eu falo muito de influência no sentido assim, ó. A influência, ela acontece quando você não faz só o que você quer. Quando você não faz só o que o outro quer, mas que a gente consiga conversar em algo que faz sentido para onde a empresa quer chegar, para onde esse relacionamento quer chegar. Então, essa pergunta chave, assim, para a gente colocar o nosso ego no lugar e o nosso emocional no lugar. Você me trouxe duas coisas aqui. A primeira entendi, então, que ele começa entendendo que o trabalho dele é ajudar as pessoas a se comunicarem e no meio do caminho ele percebe que não, é se relacionarem. Então, eu saio da oratória, que é uma técnica, e vou para algo muito mais complexo que quase beira o campo da psicologia, que é comportamental. Só que quando você vai mexer com comportamental, quais as ferramentas que ele usou, foi desenvolvendo? Então, já que ele não era um psicólogo, qual é a diferença? Como que transitar nesse lugar? A outra coisa que você falou é o seguinte, que também não dá para ficar só servindo. Tem pessoas que querem só servir. E aí você me lembrou dessa matrix que a gente vive no mundo de hoje, que a gente quer... Eu tenho muito disso, muitas vezes eu tenho. Muito disso. Eu me vejo fazendo isso. Não todas as vezes, mas eu já me peguei fazendo isso. Mas para quê mesmo, hein? Para que fazer isso? Ou é ego ou é medo. Eu não sei o que é, mas os dois estão relacionados ao ego, claro, né? Que é servir o tempo todo. Aí quando você serve o tempo todo, significa que você está falando muito não para você mesmo. Como que você se livra, ou como você toma posse a partir do treinamento, tá? Como você, dos recursos do treinamento, como você toma posse do não, de uma maneira que você consiga se fortalecer, ainda conseguir o que você quer, não no sentido de conseguir em cima do outro, mas conseguir harmonicamente dentro da relação aquilo que você quer, sem que o outro se sinta muito mal com aquele não que você deu para ele e você não se sentir arrasado com o não que você deu para ele. Entra na última pirâmide da relação humana que ele traz a questão da liderança. É você se liderar. Então, se você sabe onde você quer, se você sabe os teus desafios para chegar onde você quer, se você sabe as tuas habilidades para chegar onde você quer, você não vai aceitar coisas que te desviem do caminho. Então, aí a gente precisa lidar também com a emoção, de contar com a ingratidão. Eu vou parar de fazer para a Paula, ela vai parar de massagear o meu ego. Eu vou ter que estar disposta a lidar com isso. Então, é você ser firme para você entender que se você não assumir o comando da sua vida, qualquer um vai pegar as rédeas e te levar para onde você quer. Então, dentro do próprio relacionamento básico ali, do próprio desenvolvimento básico, o que ele estudou? Pessoas de sucesso. O que as pessoas de sucesso têm em comum? O que elas fazem? Independente do ponto de vista delas, elas têm alguns comportamentos. Então, nesses 35 anos, ele foi mapeando comportamentos de Jesus Cristo, comportamentos de Sócrates, os grandes líderes industriais daquela época. Então, ele pesquisou os caras que fizeram a América ser a América de hoje. O John D. Rockefeller, que inventou nada menos que a gasolina. É verdade. O Andrew Carnegie, que era o rei do aço, que todo mundo confunde ali, e né? que trouxe até um nome para ele, esse nome fantasia dele. Isso. Aí ele estudou o Vanderbilt, estudou o Henry Ford. E aí ele foi, o Henry Ford faz isso, o Rockefeller também,
O Andrew Carnegie também, Jesus Cristo também, tá na Bíblia, Sócrates fala. Então, aí ele foi mapeando e trazendo isso como experimento. Então, todo mundo fala que Dale Carnegie é o primeiro, o precursor do desenvolvimento humano, porque ele foi criando experiências, laboratórios de relações humanas. Ele sabia disso? Não. Ele fez um teste. Todo mundo já está com esse problema e não tem faculdade nenhuma que resolve, vocês aceitam a experimentar isso? Então, vai lá e faz isso daqui. E traz o resultado. Aí as pessoas compartilharam, nossa, eu comecei a fazer isso, eu falei não para a pessoa dessa forma aqui e corrigi o comportamento dela desse jeito e aconteceu isso. Então, elas traziam esses experimentos como coisas milagrosas que aconteciam no dia a dia porque elas foram conscientes. Então, o primeiro passo para falar não é você ter autoconsciência. É saber onde você quer chegar, o segundo passo. E o terceiro, encarar a dor disso. Por quê? A gente vai ter a dor de falar sim e a dor de falar não. É verdade. Qual me aproxima do que eu quero? Às vezes é do não. Às vezes é do não, às vezes é do sim. Isso. E tem ao contrário, tem pessoa que tem autoestima e autoconfiança tão baixa que ela tem a necessidade de controlar tudo. Então, não, eu me sinto confortável com esse vaso aqui. Se eu coloco o vaso aqui, eu não tô vendo se a câmera pega bem. Eu vou colocar esse vaso aqui e vou persuadir você, e vou manipular você, e vou te inferiorizar se esse vaso sair do meu lugar. Então, o não, falar muito sim e falar muito não também é um indício de que tua autoestima e a tua autoconfiança estão desequilibradas. Então, tudo que tem desequilíbrio vai para o excesso e tudo que é para o excesso faz mal. Então, ele vai trazendo ferramentas para equilibrar. Então, eu falo muito assim, a nossa personalidade, a gente não consegue mudar. 7 anos, 14 anos, né, forma a nossa personalidade e o nosso caráter, mas tem como maquiar. Ok. Eu falo, Mudando. colocando filtros. Uhum. O que Dale faz é, toma esse filtro aqui, que ele vai te ajudar a não transparecer essa tua insegurança para as pessoas. Então, eu sou tímida, extremamente tímida. E eu nasci tímida, né? Eu fui criando, a vida foi me moldando com timidez. Só que isso não estava me ajudando a chegar onde eu quero. Então, a timidez sempre vai estar dentro de mim. Mas hoje eu sei qual filtro que eu vou colocar para me relacionar com as pessoas para que a timidez não apareça. O falar não é muito difícil para mim, porque eu tenho um coração enorme. Uhum. Só que eu trago para consciência num relacionamento que se eu não for líder de mim e se eu não me posicionar frente às coisas que eu não concordo, aquela situação nunca vai mudar. E a pessoa talvez nunca vai enxergar por outro ponto de vista. Então é onde eu vou utilizando técnicas, tudo tem no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, utilizando técnicas para que a minha personalidade não me atrapalhe, não atrapalhe meus relacionamentos, não atrapalhe a minha vida e não atrapalhe a minha liderança. De novo, o autoconhecimento é tudo. Porque tudo que você está contando, eu estou vendo coisas acontecendo na minha frente. Vários cenários, várias pessoas, vários eu também, vários tudo. E aí a gente percebe assim, né? A gente tem uma capacidade, uma facilidade tão grande de colocar a culpa, vou usar a palavra culpa mesmo, porque é o que a gente faz, nas circunstâncias, nas pessoas e no final das contas, tá tudo dentro de nós, né? Tem uma frase do Abílio Diniz que eu gosto muito, que ele fala: quando as coisas derem errado, olhe no espelho e não na janela. Então, quando as pessoas estão se comportando ao seu redor e a maioria das pessoas te entregam um comportamento que você não gosta, é o que eu estou fazendo para que as pessoas me entreguem isso. Então, todo mundo me passa para trás. O que tem no meu posicionamento que faz todas as pessoas me passarem para trás? Todo mundo é indiferente comigo. A mesma coisa. É lógico que, de novo, o equilíbrio. Se eu tenho autorresponsabilidade demais, eu também não enxergo que o outro só pode me entregar até certo ponto e fico aqui me chicoteando. Então, cada um tem a sua personalidade, mas o importante é assim, é se conhecer, saber a tua tendência de personalidade para você maquiar isso, para você colocar um filtro, um personagem. Dale traz muito isso. Se tá difícil ser quem você é, assuma um personagem. E as pessoas trazem isso, as pessoas com baixa performance trazem isso muito. Eu não consigo ser incongruente com a minha essência.
Ai, que maravilha, isso é mentalidade. Uma mentalidade tacanha. E que eu já tive essa mentalidade, graças a Deus que eu ultrapassei isso há um bom tempo. Mas eu me reconheci completamente na sua fala. Não, eu não vou passar por cima dos meus valores. Até o dia que eu entendi o que era valores, o que era isso, o que era aquilo, que tudo poderia ser muito... Eu não preciso passar por cima dos meus valores para atingir meus objetivos. É como eu vou fazer usando. Eu acho que era muito importante você falar sobre isso, porque isso vai ajudar muita gente. Muita gente não tem consciência dos papéis. Isso. E que cada papel exige de você um posicionamento diferente. Então, às vezes, com meu filho, eu tenho um papel de mãe. Só que eu acredito que eu tenho que ser uma diretora com meu filho, a hora que eu tô lidando com ele. Eu preciso fazer com que ele traga o resultado e o mesmo comportamento que eu trago na empresa, eu levo para dentro de casa. Ou muitos empresários também, profissionais confundem, eu sou tão mãe, eu sou tão coração, que eu vou levar isso para dentro da empresa. Quando a gente começa a ter ciência de quem a gente é, das nossas dificuldades, e ter autoconsciência, autopresença para fazer as coisas, a gente começa a sair da nossa área de segurança. A gente sai da nossa área de conforto para falar, esse papel de diretor aqui vai exigir habilidades que talvez eu não tenha. E eu não vou conseguir desenvolver de uma hora para outra. Deixa eu procurar alguém que seja uma inspiração para mim, para eu conseguir pelo menos observar como que ela se comporta, como que ela lida com as pessoas na reunião para ter esse resultado. Eu não estou dizendo que você tem que seguir o caminho do outro, mas observar e extrair do outro aquilo que te falta para você conseguir assumir esse papel. E aí que está o mágico. Se a gente tem ciência da nossa essência, dos nossos valores, a gente vai colocar dentro daquele nosso comportamento os nossos valores, a nossa essência. Então eu posso fazer uma reunião de resultado aqui, com posicionamento assertivo, mas não necessariamente alterar a minha voz. E aí, isso é o que traz... eu falo que a essência do ser humano é a única coisa que te faz único. Então, quando você entende que você precisa colocar a sua essência dentro dos personagens que a tua vida te exige, a coisa fica um pouco mais leve. Verdade. Porque tem outra questão, né? A gente não precisa ser bom em tudo. Então, se eu como diretora não sou boa em comunicação, talvez eu vou atrair as pessoas que são boas para o meu lado, para elas comunicarem e eu ser pontual numa reunião. Principalmente a mulher. Eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que ser uma boa amiga, eu tenho que ser uma boa profissional. Não, traz para perto as pessoas que são boas naquilo que você não é. E eu tenho uma frase que eu não gosto, que fala assim, você é a média das 5 pessoas que você convive. Não, você é a sua essência. Nossa, adorei isso! Eu nunca escutei alguém questionar essa, e eu sempre pensei, mas peraí, e se eu não convivo com ninguém? Eu tô de sacanagem, mas eu tô falando sério agora. Primeiro, eu adorei que você falou isso, porque eu também não consigo acolher de maneira definitiva essa frase. Porque as 5 pessoas que convivem comigo e com outras pessoas que eu conheço, elas são tão diferentes uma da outra, mas tão diferentes, elas estão em lugares tão diferentes que eu não sou essencialmente a mistura delas, não. Não, mas tem algum ponto de sintonia que fazem você estar juntos. Exato. A mesma coisa. Você tem que andar com pessoas melhores que você. Mas as pessoas melhores que eu vão querer andar com alguém melhores que ela e não comigo. Então, assim, quando a gente fala de autodesenvolvimento, você fala, meu Deus, não bate na prática essas coisas. Então, o que eu sempre falo, a gente tem que ter do nosso lado pessoas que nos fortalecem nas nossas fraquezas. Então, todo mundo é bom em comunicação, não vou ser bom em comunicação. Mas se eu tiver uma pessoa que é boa, eu não preciso me desenvolver, talvez, naquilo. Se eu tiver ela sempre do meu lado. Né? Então, aí volta na questão, como que Dale Carnegie viu tudo isso? Estudando. Observando pessoas de sucesso, observando que 1% do nosso sucesso deve ser ao nosso DNA e os outros 99% deve ser a nossa vontade de ser alguém, de ter alguma coisa. Então a gente estava conversando, né? Independente de onde eu saio, por quê?
Às vezes tem pessoas que saem do mesmo lugar, do mesmo berço, recebem a mesma educação e uma vai e a outra fica. Por conta da mentalidade, por conta da essência, que ela descobriu naquilo que ela é boa, aquilo que ela gosta de fazer, e ela coloca aquilo em todas as coisas. Ótimo você falar isso. Então, a pergunta é, mas eu tinha uma outra antes que eu tô preocupada de esquecer, que é, você falou que ele mapeou alguns ou virtudes ou atributos do sucesso. Quando ele mapeou isso, o que era considerado para ele sucesso? Esses homens de sucesso, está relacionado só aos negócios? Ou é uma postura assertiva? A gente pode colocar como sucesso uma postura assertiva perante a vida e aquilo que você quer. Você poderia citar também, você me falar o que é o sucesso para ele, quando ele mapeou, e citar alguma desses atributos? Ele tem uma frase que ele fala assim, ó: sucesso é atingir o que você quer. Perfeito, também acho que é isso. Não importa qual seja. Não, tem gente que eu tenho sucesso porque eu sou uma mãe boa. O meu sucesso é atingir uma maternidade legal, é ser mãe, é casar. Então, sucesso é atingir o que você quer. Felicidade é gostar do que você atingiu. Então, ele traz isso. E aí, os atributos que ele traz, que ele mapeou, que essas pessoas têm, o primeiro ele chama de entusiasmo. Entusiasmo significa ter Deus dentro. E quando a gente lembra que tem Deus dentro, a gente lembra que a gente é um ser perfeito, porque quem nos criou é perfeito. Então, o entusiasmo é você colocar Deus nas coisas, o universo nas coisas, o maior poder que existe nas coisas. Esse é o segredo do sucesso. E aí ele traz atributos para se atingir o entusiasmo, que está ligado com 5 atributos: autoestima e autoconfiança, comunicação, relações humanas, liderança e controle emocional. Autoestima, autoconfiança, liderança, comunicação, relacionamento e controle emocional. Controle emocional, tá. Um pouquinho antes você falou aqui que por isso que às vezes dentro de um mesmo berço tem uma pessoa que avança e uma outra pessoa que acaba patinando ali naquele lugar. E o que vai fazer isso é a essência. Aí eu me pergunto para você, essas duas pessoas podem fazer o curso? Sim. E o que acontece com essas duas pessoas? De diferente e de igual. Seres humanos são seres emocionais. Tá. Todo mundo que fala assim, Marcela, que resultado que você vai me ajudar a atingir? O que você quer. Então, a gente mapeia isso, né? A gente tem um processo que chama o ROI, Retorno Operacional do Investimento. Okay. Então, que você vai colocar os seus comportamentos num foco e medir o quanto a mudança do teu comportamento te traz um resultado financeiro. A questão é, você tem duas pessoas recebendo as mesmas coisas, as mesmas ferramentas, com personalidades diferentes. O que elas vão atingir, o que elas querem. E o que acontece em relação à nossa essência? Interessante, porque se essa daqui, o problema dela é autoestima, pode ser que ela não sabe nem o que ela quer. E aí ela vai ter ferramenta para isso. Ali, vai ir descobrindo. Enquanto isso, ela vai avançar e explodir, porque ela sabe já. Isso, tá. Quem tem, o que vai trazer? A consciência de que quando a minha autoestima e autoconfiança tá baixa, o que eu faço? Okay. Aqui é a ferramenta, ó. A gente não tá bem com autoestima e autoconfiança em todas as fases da nossa vida. Então, quando ela pegar, tá aqui, ó. Você não precisa de ninguém para elevar a sua autoestima e autoconfiança. Você não precisa de nenhuma situação externa para que a tua autoestima e autoconfiança volte a ficar equilibrada. Você precisa só saber como equilibrar. Nossa, interessante. E aí porque a autoestima é algo... É o que faz tantas pessoas que têm grande potencial. Você percebe o potencial da pessoa e a pessoa não avança. Está muito relacionado à autoestima. E aí você pode levar anos e anos numa terapia. Não estou dizendo para não fazer terapia. Terapia para mim é igual arroz e feijão. Tinha que ter todos os dias. Mas, porém, existe também, pelo que eu estou entendendo aqui, e que eu aprendo nesse curso, algumas ferramentas tipo SOS, do dia a dia, da demanda, não do fundamento, aquilo que vai me calcar para o resto da vida, mas, tô precisando agora, o que eu faço? É o filtro, né? Ninguém pode perceber. Isso daqui tá me fazendo ficar no mesmo lugar. Traz o filtro, traz a ferramenta, ajusta aquilo para você agir, depois você vai para terapia. Aconteceu essa situação, assim, preciso olhar por que isso sempre se repete nessa situação.
E isso para tudo, para todos os pilares, para despertar o entusiasmo. Você consegue contar a história, ou uma história emocionante, ou uma história importante de alguém que começou a fazer o treinamento com vocês, que não tinha interesse nenhum na área profissional, nem de liderança. É uma pessoa que trabalha, mas não era isso que ela está buscando, ela nem sabe o que ela está buscando. Você consegue contar por que eu estou insistindo nessa pessoa? Porque quando a gente está no mercado de trabalho e a gente tem o mínimo de entendimento que a gente precisa nos desenvolver, a gente já entende o que a gente está buscando ali e entende também, não a dimensão, mas quais são os resultados que a gente vai ter, porque a gente está buscando esse resultado. Quando aquela pessoa que entra, porque alguém indicou, isso vai fazer bem para você, mas muito mais por causa da autoestima dela, por causa dessa essência, uma essência mais para dentro. Você tem alguma história de pessoas que afloraram ali e se descobriram e foi maravilhoso? Eu sou um exemplo vivo dessa história, né? Eu nem sabia que eu era tímida, eu nem sabia que eu era fechada. Quando eu fui mexendo nas ferramentas e colocando aquilo em prática no dia a dia, eu fui me descobrindo. Eu fui descobrindo que sim, eu tenho vários desafios com autoestima e autoconfiança, inclusive, mas que eu tinha que escolher se aquilo ia me parar ou ia me mover. E recentemente a gente teve um participante que ele veio porque ele tinha tudo. Ele tem dinheiro, ele tem herança, ele atingiu tudo financeiramente, mas ele não sabia quem ele era. Ele se perdeu no processo. Então, ele não sabia que área que ele gostaria de atuar. E aí que tá, assim, Paula, no fundo a gente sabe, porque a gente tem algo muito poderoso chamado intuição. A tua intuição fala o que você tem que fazer. Você não sabe como, mas ela fala. E à medida que a gente escuta a voz da intuição, ela vai te abrindo caminhos, ela vai fazendo você enxergar as coisas à sua volta, que são elementos que você precisa para chegar. E aí o medo, o nosso excesso de pensamentos acelerados faz essa voz ficar acuada. Então, ele veio para se descobrir, para entender o que ele era, para se experimentar. Então, eu falei para ele, vai ser um laboratório. Como você não trabalha, tá tudo certo na tua vida, você vai ter que praticar isso com o Uber, com o cara da padaria, com as pessoas que você vai se relacionar. Você vai ter que criar uma experiência na tua vida para colocar isso em prática. E ontem a gente estava junto. E as pessoas falaram, nossa, como o fulano mudou. Como ele apareceu, como ele se posicionou. Porque se a gente vem para o mundo, é para a gente aparecer e fazer nossa parte. Então, tem alguma coisa ali que fez você vir. E aí o desafio é a gente se permitir a entrar nessa descoberta, que é uma descoberta, a gente tenta trazer para um curto prazo de 3 meses, mas é uma descoberta que ela vai durar para o resto da vida. Então, isso é gostoso, ver a pessoa abrindo a boca, porque a comunicação eu me permito a me posicionar independente dos julgamentos que eu vou receber. Eu me permito me posicionar porque eu sei lidar com crítica. Eu me permito me posicionar porque eu sei quem eu sou e não quero que ninguém seja igual ou me aceite. Mas eu preciso me aceitar primeiro. Então foi esse trabalho que a gente fez com ele e foi muito gostoso. Então eu posso dizer que o treinamento é um treinamento em que eu vou me autoconhecer, me autodesenvolver e ficar cada vez mais segura com aquilo que eu sou, independente do que eu seja. Eu vou aceitar e acolher as minhas deficiências, mas colocar um filtro necessário para que ela não impeça de eu chegar onde eu quero. Resumiu perfeitamente. Ai, que bom. Agora me conta, quanto tempo leva para a gente acontecer isso no curso? 13 semanas. 13 semanas. Como que é o processo? Como que é o formato? Desde lá de trás, a gente mantém o mesmo processo e o mesmo formato. Aí as pessoas falam assim, nossa, não ficou velho? Não, porque são leis atemporais. Aliás, quantos anos tem esse treinamento? 110. O que é clássico, na verdade. Então, a gente tá falando de natureza, né? Quando você vai para a religiosidade, Bíblia, os ensinamentos de Sócrates, budistas, eles não ficam velhos. Parece que eles ficam mais necessários com o passar do tempo. Então, Dale traz muito isso. E me parece que não fica velho, nesse caso, no treinamento, porque ele está lidando com a natureza humana, e a natureza humana não tem tempo. Não muda. É atemporal. Exatamente. Então, a gente trabalha
com 80% de prática e 20% de experimento. O que eu sempre falo, o que você vai ouvir lá? Novidades? Não. 110 anos vai te trazer alguma novidade? Não, mas você vai ter que lidar com a inovação de experimentar teu dia a dia diferente, a tua forma de agir com as pessoas diferentes. Então, ele é a conta-gotas. Então, até a quarta sessão, ele envolve muito o serviço e o se descobrir, aceitar quem você é e trabalhar a base da autoestima e da tua autoconfiança. Então, você experimenta isso no dia a dia. Depois, ele começa, então, vamos lá. Vamos passar para influenciar pessoas e os elementos que você precisa para influenciar pessoas. Então, ele propõe assim, ó, no teu dia a dia, fez as etapas das 4 semanas, você está preparado para a etapa das outras 4 semanas. Que é você chegar se posicionando diferente, comunicando com as técnicas numa reunião. Então, não é nada que você tem que parar para estudar e entender, porque ele não é complexo, ele é simples. Você tem que sair do seu automático, é só isso. E depois ele traz a sustentação dos resultados e outras técnicas para você conseguir sustentar essa mudança. Só para deixar claro, eu tô lá na aula e essa aula dura quanto? 4 horas. 4 horas e eu vou exercitar isso que eu tô aprendendo nessa aula lá e também fora de lá. E vou trazer isso para você numa próxima aula para a gente avançar? Isso. É mais ou menos isso? Você tá ali 20% escutando como funciona a ferramenta, identificando aonde ela vai fazer parte da tua realidade. E aí a gente tem aulas que você vai trazer o resultado e escutar o resultado de outras pessoas, para aumentar a tua visão e a tua maturidade. Nossa, não pensei em colocar em prática nessa situação. Já toma nota ali para colocar. E aí a gente faz o acompanhamento individual para ver o quanto aquilo está fazendo sentido para o teu dia a dia, para o teu objetivo, para você atingir aquilo que você quer. Existe a possibilidade, eu sei que o nosso tempo já acabou, já faz um tempinho, mas eu queria te fazer poucas perguntas ainda. Rápido. Existe a possibilidade de eu querer fazer e não poder? Sim. Como que funciona isso? A gente faz uma entrevista para saber se você está pronta e se você quer essa mudança. Muitas vezes as pessoas acham que querem, mas não querem mudar. E nessa entrevista você consegue tirar de mim uma verdadeira essência do que eu tô falando. Pela metodologia e pelo nosso conhecimento. Entendi. Então esse é um ponto. O segundo Então eu preciso estar preparada para receber esse conhecimento. Sim. Então ele traz uma metodologia de ciclo de mudança de performance, que é onde a gente avalia tudo isso dentro dessa entrevista. A gente falou sobre quem, na verdade, está fazendo o curso. A gente já entendeu aqui, mas eu queria só que você reforçasse para eu passar para uma outra área, que é a área de negócio. Eu sou uma investidora e eu quero ter o treinamento na minha cidade, eu quero me formar para ter uma franquia, não sei se funciona isso. Mas antes disso, eu queria só que você reforçasse então para eles. Para que serve o treinamento, ou de uma maneira geral, porque vai depender muito de mim, né, quando eu chego. Quanto tempo e o prazo de treinamento, só para deixar claro aqui. Então, o treinamento envolve desenvolvimento de habilidades. Então, esse desenvolvimento de habilidades, se for baseada na relações humanas, liderança, controle emocional, gestão da comunicação, ele vai durar 13 semanas. Tá? E se for outras bases de negociação, gestão, aí é outro processo. Tá? Então, tem vários processos para a gente identificar qual é o gap que você precisa atingir, se está em você, se está na tua equipe, se está numa falta de habilidade comercial, e a gente vai te direcionar para o treinamento que realmente vai desenvolver essa habilidade para você chegar no resultado pessoal ou profissional. Quantas pessoas já passaram por esse treinamento no mundo, tirando o Warren Buffett? 9 milhões de pessoas. Só ele. Warren Buffett, Bill Gates, a gente treinou 400 das 500 melhores empresas do mundo. Então, 9 milhões de pessoas passaram por essa transformação. Eu costumo falar, você não vai ser um rato de laboratório. No mínimo, 9 milhões de pessoas já testaram antes de você e tiveram 98% de satisfação. Incrível. Agora, para a gente terminar, eu queria entender esse mercado. O que é franquia?
Qualquer pessoa pode ter isso dentro da cidade? Como funciona essa distribuição? Pode ou não pode? Pode falar sobre o negócio? Sim, o negócio é um licenciamento. Então, a família Carnegie, as filhas de Dale Carnegie, hoje administram um negócio lá em Nova York e elas fizeram licenças. Então, a gente tem duas formas de fazer o negócio. Você pode ser um licenciado da Carnegie University, mas você precisa ter passado pela experiência e isso realmente ter feito sentido para a sua vida. Ninguém adquire uma licença sem ter experimentado o treinamento antes. Então, muita gente liga, eu quero comprar uma franquia. Vem fazer o processo, vem ver se ele faz sentido. E aí, com isso, você desenvolve 2 anos de conhecimento na Universidade Carnegie, porque é para você absorver a metodologia, você passa por uma série de avaliações para saber se você tem o comportamento, o DNA da Dale Carnegie, para depois entregar uma turma social, para depois você ser chancelada como uma licenciada. E aí você começa um negócio dentro das cidades que ele ainda não existe. E eu começo esse negócio sendo eu sozinha ou eu tenho que ter a equipe de treinadores? Eu comecei sozinha. Então, se você tem uma equipe de treinadores, fica mais fácil para você avançar. Mas todos eles têm que passar pelo Todos têm que passar pelo Entendo. Treinamento. Uhum. Se você não vive e não experimentou aquilo, como é que você vai vender? Então, a gente está falando do Isso é muito colar, sério, né? A Paula vende semijoias, vende joias, mas ela não usa. Uhum. Por que eu vou comprar algo que nem a pessoa sabe, nem que a pessoa sabe como usar? Então, quando você usa, você experimenta na tua vida, você faz diferença na tua vida e as pessoas não compram treinamento. Ela compra a mudança que você promoveu na sua vida. É verdade. A mudança que eu promovi na minha vida e a minha capacidade de influenciar. Exatamente. Afinal de contas, a gente aprende muito isso. Eu ficaria com você aqui muito mais, porque eu tinha muito mais perguntas para fazer no desenvolvimento, porque é tão interessante e cada dia mais nós, mulheres, eu estou falando de mulheres, homens que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, mas a gente tem essa necessidade de nos autodesenvolver, cada vez mais ficar mais relevante, mais assertiva. E quando eu falo de mulher, especialmente, será que eu estou sendo preconceituosa? Mas não sei, me parece que a mulher tem uma facilidade maior do dizer sim, 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 sim. Tem uma dificuldade um pouquinho menor de falar não, 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 não. Então, para a mulher, esse processo ainda deve ser um pouco mais, porque a mãezona, acolhedora, aquele negócio. Então, isso é muito interessante mesmo. Só que todo tempo acaba. Sim. Então, antes de terminar, eu queria muito que você me falasse qual é a pergunta que eu não te fiz e que eu deveria ter feito, que é muito importante para quem está escutando. Muita gente me pergunta assim, Marcela, o que faz a empresa dar certo e o que faz uma empresa não dar certo? A mesma coisa que faz a nossa vida dar certo e a nossa vida não dar certo. Nós mesmos. Então, qualquer sucesso que eu queira, eu não tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. E outra coisa importante, não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não coloco em prática. A gente vive numa era que conhecimento está de graça, está aí com abundância. E muita gente está obeso emocionalmente e obeso de colocar em prática. Então, qual que é o segredo? Começa a colocar em prática o que você já sabe, ao invés de ficar buscando mais. Começa a ser uma pessoa de ação, de atitude, né, que as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então, tudo que a gente é resultado daquilo que a gente... Tudo que a gente tem é resultado daquilo que a gente é. Então, se tem o maior investimento que a gente pode fazer, é na gente mesmo. Tudo que a gente tem é resultado do que a gente é. Realmente. Nossa, eu fiquei nessa frase que você nem imagina. Tô morando nessa frase. Eu te agradeço, foi uma delícia, eu tinha certeza que ia ser maravilhoso por causa do tema e também pelo que todas as pessoas me falaram de você. Adorei, de verdade mesmo, te agradeço e fico muito honrada de você estar aqui. Deixa aí então para eles agora como eles te acham, como que acompanha e convide as pessoas a pesquisarem sobre o treinamento, porque eu acho que isso é muito importante para todo mundo, quem puder fazer. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Para quem quiser me achar nas redes sociais é Marcela Xavier, no Instagram.
A gente está no Instagram como Dale Carnegie Rio Preto e tem o portal da Dale Carnegie Brasil, que lá você tem artigos gratuitos, dicas de todas as áreas que a gente atua. E para saber se esse processo é para você, se a gente consegue te ajudar, pelas nossas redes sociais tem os nossos contatos, é só entrar em contato lá e a gente marca um café, um bate-papo virtual e consegue te direcionar. No mínimo, nessa conversa você vai entender qual é o primeiro passo do caminho que você quer seguir para alcançar aquilo que você quer. É verdade. Gente, deixa eu só linkar uma coisa com a outra, o começo com o fim. Ela falou agora no final que nós temos o que somos. Eu contei a história de vocês do maior investidor, pelo menos ele já foi em um momento, e hoje é um dos maiores investidores do mundo e da história. Ele chama Warren Buffett, e um dia ele entendeu que ele tinha o talento, mas não tinha personalidade. Ele tem o que ele é e o que ele foi. Ele tomou a decisão, atitude. Não é isso? Sim, com certeza. Então, para todo mundo, hein, gente? Não importa qual é o... Lembra que ela falou que sucesso é realizar o que a gente sonha. Não importa o tamanho do sonho, não importa qual é o sonho. Cada pessoa tem o seu próprio sonho, mas tem que agir. A gente só é o nosso sonho realizado se a gente tiver atitude. É isso? Uhum. Adorei. Não vou esquecer. Um beijo para vocês, obrigada por ter ficado até o fim. A gente está no estúdio da Mãos da Terra. Não esqueça de dar like, se inscrever, comentar, tudo aquilo que vocês sabem que vocês precisam fazer para que esse episódio chegue para mais pessoas. Beijo para vocês, até o próximo episódio.